Olá, tudo bem? Meu nome é Gilson, eu quero lhe agradecer por você estar assistindo o vídeo. Já quero lhe convidar para você se inscrever no vídeo, se inscrever, tá ok? Para que a gente possa estar aumentando aqui a divulgação do nosso canal, né, com os nossos breves estudos, ok? Hoje eu vou estar falando, olha só, sobre o arrebatamento secreto da igreja. Será que ele existe? Eu acredito que você já deva ter ouvido uma pregação, como eu também já fiz esse tipo de pregação, onde está lá os cristãos ali reunidos e alguém trazendo uma mensagem. Ele diz o quê? Que a qualquer momento Jesus Cristo ele pode voltar. Ele diz o quê? Que você pode estar ali e de repente desaparecer. Hoje pode ser o último culto, hoje pode ser o último momento. Se Jesus voltar agora, você está preparado? Coisas desse tipo você com certeza já ouviu nas pregações, ok? Porém, é claro, com o decorrer dos anos, a gente lendo a Bíblia, e eu assim, por bondade de Deus, eu já li a Bíblia várias vezes. E algumas eu cheguei a ler até os comentários do rodapé inteirinha, da Bíblia toda, tá ok? Eu tenho várias Bíblias. E nesses estudos que eu fui fazendo sobre esse tema do arrebatamento, em nenhuma delas eu achei sobre uma explicação sobre o arrebatamento secreto. Nenhuma delas confirma isso nas suas notas de rodapé. Apenas a Bíblia de Estudo Pentecostal. Eu tenho várias Bíblias, né? Se você ver aqui atrás, eu tenho Bíblia TEB, que é a tradução ecumênica da Bíblia. Eu tenho Bíblia anotada, tenho Bíblia arqueológica, tenho Bíblia em quadrinhos, Bíblia em ação, revista e corrigida, Almeida atualizada. Eu tenho livros apócrifos da Bíblia, eu tenho Bíblia de Jerusalém, Bíblia Shed, tem até aquele livro dos Mormons, tenho Bíblia cronológica, tem a Pentecostal que está aqui, tenho NVI anotada que está aqui, tenho a Bíblia Thompson que está aqui, tenho outras, eu tenho umas 20 Bíblias aí no total. E eu já li, e aí o que acontece? Lendo também as suas notas de rodapé, somente na Bíblia de Estudo Pentecostal é que eu vi essa doutrina sobre o arrebatamento secreto. Mas, enfim, não foi lendo ela que eu cheguei à conclusão do que eu vou passar aqui nesse breve vídeo. Foi apenas lendo o texto bíblico, simples, apenas uma leitura. E eu quero mostrar para você, olha só, que o arrebatamento secreto não tem respaldo bíblico, não tem essa doutrina na Bíblia de forma clara, apenas por uma teoria, apenas por dedução, apenas por interpretações talvez de versículos isolados e talvez até mal interpretados. Olha só. Então eu vou mostrar para você, com um simples texto bíblico, eu posso jogar por terra toda essa teoria. Com um simples texto bíblico, apenas uma passagem da Bíblia, vou mostrar outras, mas apenas com uma passagem já poderia colocar uma pulgona na sua orelha, ok? Então aquela ideia de que Jesus pode voltar a qualquer hora, não tem realmente uma base bíblica. Talvez você já deve ter assistido Deixados para Trás, né? Então Jesus arrebatou a sua igreja, aconteceu um monte de acidentes, talvez você já viu aquele adesivo dizendo assim: perigo em caso de arrebatamento, esse veículo ficará desgovernado. Tudo isso é falácia, isso não tem como ocorrer porque sai fora daquilo que as escrituras ensinam. Eu não quero trabalhar com teorias, eu quero trabalhar só com o texto bíblico. Apenas isso, ok? Então olha só, eu vou começar lendo aqui o texto de 2 Tessalonicenses no capítulo 2. Preste atenção. Então vamos lá. Jesus Cristo vai voltar e vai arrebatar a sua igreja. Para que isso possa ocorrer, tem que acontecer alguns sinais. Então, como esses sinais ainda não aconteceram, eu posso lhes afirmar que Jesus não vai voltar assim, ó, a qualquer hora, a qualquer momento. Jesus pode voltar agora. Não, isso não tem base, tá? Tem que acontecer alguns sinais. E eu vou mostrar para você um deles, ok? Olha só, e esse aqui é tremendo. Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Ok? Então, pela vinda do Senhor e nossa reunião com Ele. Já está dizendo que é para quando Cristo voltar, nós nos reunimos com Ele. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no tempo de Deus, querendo parecer Deus.
O apóstolo Paulo está ensinando aqui que a volta de Jesus não irá acontecer sem que primeiro se manifeste o filho da perdição. Quem é o filho da perdição? O anticristo. O anticristo já se manifestou? Não. Então Jesus não vai voltar agora. Deu para entender? Já deu para entender? Já poderia encerrar o vídeo. Já poderia encerrar o vídeo. Então Jesus não vai voltar agora. Jesus primeiro tem que se manifestar o anticristo. E aí vem a pergunta: a igreja vai conhecer o anticristo? Sim. Por esse texto bíblico, a igreja vai conhecer o anticristo. O arrebatamento não irá acontecer sem que a igreja primeira conheça o anticristo, ok? E não estou falando aqui se a igreja vai passar pela tribulação, tá? Eu vou falar disso em um outro vídeo, tá ok? Mas a igreja vai conhecer o anticristo, isso é fato, então Jesus não vai voltar agora, tá bom? Mas olha só, o interessante é que o título da Bíblia, como eu estou lendo aqui a Bíblia de Estudo Pentecostal, o título do capítulo 2 diz assim: a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Então a vinda de Cristo virá só depois que vier as manifestações do anticristo. Porém a nota de rodapé, que eu não vou ler, ela já faz um comentário diferente, um tanto distorcido, dizendo que a igreja não irá passar, será arrebatada antes disso. Então tem coisa errada aí nessa interpretação, ok? Agora olha só, você vai ouvir assim: Jesus Cristo não vai voltar a qualquer hora. Não, não vai. Aí você vai pegar aquele texto de Mateus 24, versículo 27, que diz assim: assim como o relâmpago sai do Oriente e vai para o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Aí tá vendo? Então Jesus Cristo ele vai voltar, e esse é o momento que vai ocorrer o arrebatamento da igreja no piscar de olhos. Ninguém vai ver. Lá não está dizendo que ninguém vai ver. Isso é apenas uma interpretação. Lá não está dizendo que ninguém vai ver. Está dizendo que assim como o relâmpago sai de um canto ao outro. O interessante é que em Lucas, no texto paralelo, Lucas 17, versículo 24, diz assim, ó: porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade à outra, ou seja, de uma extremidade à outra do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Então apenas está dizendo que assim como o relâmpago se torna, preste atenção, evidente, claro, todo mundo vê, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, na verdade, você poderia levar para uma outra linha. Ou seja, você não vê o relâmpago? Você não vê ele? Quer dizer que a ideia do texto é que ele vai ser iminente, vai ser uma hora que ninguém espera. É essa a ideia do texto. Não que vai ser um arrebatamento secreto. Lá não afirma nada disso. Está dizendo apenas que será uma coisa espontânea, inesperada, uma coisa que, de repente veio. Assim será a vinda do Filho do Homem, como um relâmpago, não invisível. Não está dizendo que é invisível. Então você já cai por terra essa ideia de um arrebatamento invisível. Você não vai achar em nenhuma Bíblia. Preste atenção, você não vai achar essa ideia do arrebatamento invisível. Isso é teoria, tá? Por favor. Teoria, a gente pode comentar teoria, mas não podemos afirmar isso como doutrina. Teoria é teoria, doutrina é doutrina. Doutrina é aquilo que é claro no texto bíblico, ok? E não há questionamento. Então, deu para entender a questão do relâmpago, né? Que vai ser iminente, rápido, tal. Não quer dizer que vai ser invisível. Aí o versículo 30 do capítulo 24 de Mateus vai dizer o quê? Que Jesus está dizendo que o Filho do Homem ele virá nas nuvens com poder e grande glória. E diz lá ainda que todo olho verá. É um cumprimento do texto. Então vai ser iminente, rápido, como um relâmpago, de uma extremidade à outra do céu. E versículo 30 é um complemento, está muito claro. Que todo olho o verá. Então a vinda de Cristo será visível a todos. Isso é claro no texto bíblico, tá bom? Essa ideia de separar o versículo 27 do versículo 30 de Mateus 24, isso é teoria, tá? Não é uma doutrina clara nas escrituras, isso é teoria. Mas vamos melhorar isso aqui. Agora, olha o que diz o texto de 1 Tessalonicenses no capítulo de número 4. Você que é leitor da Bíblia vai saber, mas você que não tem o hábito de ler, olha só. Capítulo 4 diz assim, esse aqui é para derrubar mesmo, tá? Olha só. Por que cremos? Versículo 14. Eu vou ler a partir do 13. Ó. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os retornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, olha, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, quem está vivo, preste atenção, isso é importantíssimo.
Quem está vivo não será arrebatado antes de voltar à vida aqueles que morreram. Versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá claro. Depois, os que morreram vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então os mortos vão ressuscitar primeiro, depois os que estiverem vivos serão arrebatados. O arrebatamento da doutrina bíblica isso é inquestionável. Porém, será depois da ressurreição dos mortos. Beleza, acabou. Então, mas e aí que está a grande questão. Dentro da teoria que tem aqui na doutrina, na Bíblia de Estudo Pentecostal, até na página de 1849 da Bíblia de Estudo Pentecostal, você pode ler lá, sobre o título Arrebatamento da Igreja. Dentro da teoria e doutrina que é ensinada aqui, esse arrebatamento não é o mesmo arrebatamento, corrigindo, essa ressurreição não é a mesma ressurreição lá de Apocalipse no capítulo 20. Preste atenção, diz que não é a mesma ressurreição. Você vai achar em qualquer Bíblia, deixando muito claro que vai existir apenas duas ressurreições. Dentro da teoria da doutrina ensinada aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal, nós vamos ter 3 ressurreições. Opa, tem coisa errada aí. Se a Bíblia é muito claro falando de 2, como que eles ensinam 3? Então eles estão dizendo que esse de Tessalonicenses 4 é uma ressurreição. Lá no Apocalipse 20 é outra ressurreição, que será após a tribulação. E depois, no mesmo capítulo 20, no finalzinho, está falando da terceira ressurreição, que é onde os mortos serão julgados lá diante do grande trono branco. Porém, o texto bíblico diz que é a primeira ressurreição. Já vou ler. E lá, diz lá que é a segunda. Então a Bíblia fala de 2 ressurreições e não de 3 ressurreições. Essa terceira é teoria, não é doutrina clara nas Escrituras, tá bom? Então, preste atenção, agora vamos fechar isso aqui. Então, 1 Tessalonicenses está dizendo que a igreja não vai ser arrebatada sem que primeiro ocorra a ressurreição dos mortos, ok? E quando vai ocorrer a ressurreição dos mortos? Vamos ver? Por incrível que pareça, a ressurreição dos mortos se dará no fim da tribulação. Capítulo 20 do Apocalipse, tá? É o último texto que eu vou ler. Olha só. Eu vou ler versículo 4 em diante. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, tá? Estou dizendo que eles ressuscitaram e reinaram com Cristo. Então, isso aconteceu após a tribulação. Versículo 5. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completarem os 1000 anos. Ok? E aí o final do versículo 5 é um chavão. Esta é a primeira ressurreição. Afirmativa. É a primeira ressurreição. Então como que vou dizer que aqui em Tessalonicenses é uma ressurreição antes dessa? Se aqui está dizendo que é a primeira ressurreição. Eu prefiro ficar com um texto bíblico que está afirmando que é a primeira ressurreição do que com uma teoria. Só para tirar os crentes da grande tribulação. Então, versículo 6. Felizes e santos que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Então, o texto bíblico está dizendo que é a primeira ressurreição. Apocalipse 20, leia aqui, primeira ressurreição. E Tessalonicenses 4 está dizendo que a igreja não vai ser arrebatada sem que primeiro sejam ressuscitados os que morreram em Cristo Jesus. Está mais claro do que isso? Impossível, né? Mais claro do que isso, impossível. Então, apenas acompanhe os textos bíblicos que eu acabei de ler. Só para deixar essa pulguinha. Arrebatamento secreto não tem uma base bíblica clara, isso é uma teoria, tá? Ensinar não é problema, eu ensino isso como teoria e mostro os pontos fracos e fortes dessa teoria. Mas afirmar isso como uma doutrina, não. De repente, olha só a seriedade disso. Cristo Jesus
deixa eu voltar aqui. De repente inicia-se a tribulação na terra e os crentes estão tudo achando que não vão passar por ela e não se preparam. E aí o que acontece, meu amigo? O negócio vai ficar estreito. Então, quando a Bíblia fala para os crentes estarem preparados, para eles não serem pegos de surpresa. Mas a Bíblia não deixa claro em lugar nenhum, mas pegando, é claro, versículos isolados, sim. Mas a Bíblia não deixa claro em lugar nenhum que os crentes ficaram fora da grande tribulação. Aí vamos pegar Tessalonicenses capítulo 1, versículo... 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, que o Senhor, eles não foram destinados para a ira. Mas podemos levar isso aqui para outra linha de interpretação. Pode ser ira no sentido de condenação. E aí? Por que não? Deus também guardou o seu povo lá no Egito quando veio as pragas, e o povo de Israel, mesmo estando no Egito, não foram atingidos com as pragas. Não estou dizendo que isso vai acontecer com a igreja. Ao contrário, a Bíblia deixa bem claro que a igreja vai ser perseguida pelos inimigos da cruz de uma forma maciça. Os cristãos estão aqui, ó. Aqueles que, pelo testemunho de Jesus, foram decapitados. Então, são cristãos que vão ser perseguidos durante a tribulação. Aí vai vir teorias de que se converteram nessa época, foram aqueles que ficaram e agora estão firmes. Isso é só teoria. Não tem base bíblica clara nenhuma para afirmar essas coisas, tá bom? Deus nos abençoe. O assunto é complexo, porém o texto que eu li é muito claro. 2 Tessalonicenses, a igreja vai conhecer o anticristo. 2 Tessalonicenses capítulo 2. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13 em diante. A igreja só vai ser arrebatada depois que os mortos forem ressuscitados. E Apocalipse 20 em diante vai deixar bem claro que quando os mortos ressuscitarem vai ser no fim da tribulação, e lá afirma que é a primeira ressurreição. Ou você questiona a Bíblia, ou melhor, deixa eu corrigir, ou você aceita a Bíblia ou fica com as suas teorias. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.